Então isso sinaliza uma mudança de entendimento do STJD, porque casos assim sequer eram denunciados pela Procuradoria do STJD. É só o torcedor também procurar na internet, vai achar 1000 fotos de 1000 jogadores fazendo o mesmíssimo gesto do Paulinho, e esses jogadores sequer foram denunciados. Então o que isso significa é uma mudança de entendimento do STJD, este gesto específico feito pelo Paulinho. Talvez até com a preocupação em relação aos outros gestos de outros jogadores, gestos diferentes, do André e do Alan, do Corinthians e outros jogadores de outros times que depois repetiram aquele gesto, né, das partes íntimas, como se chegou a dizer lá no STJD, este do Paulinho, para não haver distinção então entre o que se considera obsceno ou não, passa a ser passível de punição também, mas é uma mudança de entendimento do STJD. Hulk, por exemplo, foi um jogador que fez esse gesto mais de uma vez, nunca foi sequer denunciado. Bem, você acha que essa punição... complemento, você dá um jogo de suspensão é equivalente a um cartão vermelho que o árbitro não deu. Aí você vai lá e apita o jogo de novo. Eu acho que era um caso, podia ser um caso de multa. Estamos de acordo todos que não é para mostrar fazer nenhum tipo de gesto que seja visto por crianças, por telespectadores, que leve a falhar esse tipo de gesto como se fosse natural. Também tem um monte de gente falando palavrão em programa de televisão, se a moda pega, vai suspender todo mundo. Claro que não, é diferente, porque não vai para a STJD. Mas o que me incomoda na STJD é ele reapitar o jogo. É diferente de você ter uma agressão que você leva os agressores de Atlético e Cruzeiro da final do campeonato para julgamento, para saber se aquela expulsão que ele teve é passível de 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos, 10 jogos. Eu acho que é reapitar o jogo. O árbitro não expulsou o jogador, o tribunal levou a julgamento, absolveu, aí alguém no tribunal falou assim, não, vamos apitar o jogo de novo e vamos dar cartão vermelho para ele ficar fora um jogo. Dê, você acha que é justa essa punição? Ou é exagerada? Como é que você enxerga? Eu estou um pouco com o PVC se na hora ali o árbitro olhou e falou, não, isso aqui não tá certo, tem que ser na hora, entendeu? Voltar atrás de uma decisão que... Na hora do jogo ele foi lá, mostrou o dedo, enfim, alguém xingou ele de volta e acabou. Depois teve, enfim, mais um pouco de aglomeração ali no final, mas acabou ali. Então, pra mim tem que ser decidido ali. Eu acho chato você ficar mostrando... Porque assim, vai mostrar o dedo pra quê, entendeu? Eu acho desnecessário, não tem... Faz gol, igual ele faz, entendeu? Acho que você paga ali, você xinga, você... briga com o torcedor, não é brigar a palavra, mas você faz aquela graça com o torcedor, provoca o torcedor fazendo gol. Não precisa lá mostrar dedo, enfim, pegar nas partes íntimas, não precisa, entendeu? Então... Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que pegar nas partes íntimas é uma coisa e fazer esse gesto que é próprio das torcidas organizadas ou dessas torcidas organizadas, eu acho que é um pouco diferente de gesto do que você tentar ofender um adversário. Pelo menos é a minha percepção, porque é um gesto histórico, e é óbvio que a história muda, né, ao longo do tempo, o que era aceito não é mais, claro que tem esse ponto, mas eu não vejo muito problema nessa comemoração, não. E de fato ele estava ali na hora do gesto, próximo ao escanteio, fazendo para cima, olhando para cima, onde fica o setor de visitantes do Maracanã, que no caso era a torcida do Palmeiras. O meu ponto fundamental é o STJD mudar o entendimento em relação a algo que nunca foi passível de punição, essa mesmíssima comemoração, com uma competição em andamento. Então que houvesse um aviso prévio, olha, a partir de agora, esse gesto também será punido. E eu acho que restringir demais a comemoração também vai ficando chato. Daqui a pouco vai poder fazer o quê na hora da comemoração, né? A hora que extravasa, enfim. Você nem pensa muito na hora que tá comemorando. Você não de fato. Tirando quando é uma ofensa, uma agressividade, aí é evidente, né? A situação conseguiu absolvê-lo, mas aí a promotoria pediu um novo julgamento e aí hoje pela manhã, por unanimidade, o Paulinho foi condenado por uma partida. Então o Palmeiras, que volta a jogar somente no dia 22 de julho contra o Curitiba, não terá Paulinho. E aí o nosso amigo, né, o Guilherme Xavier, setorista do Palmeiras, foi atrás de algumas respostas de como o Palmeiras recebeu isso. E aí o
Palmeiras passou o quê? Está muito incomodado com a situação, obviamente, e considera que teve aí, tem algumas questões que precisam ser debatidas. Por exemplo, a auditora, relatora Mariana Barros Barreira, que foi a mesma que negou o efeito suspensivo envolvendo o técnico Abel Ferreira. A gente vai lembrar aí que o Abel recebeu uma punição grande, que segundo o Palmeiras foi sem precedentes no futebol brasileiro, e ela foi uma das relatoras. Então o Palmeiras está muito incomodado com essa situação. E também o Palmeiras alega que vários jogadores já fizeram tal gesto e mesmo assim não foram punidos, e isso só se aplicou ao Paulinho. E aí o Guilherme Xavier também, com algumas outras fontes ali, conseguiu algumas outras apurações, dizendo que nesse mesmo julgamento da semana passada, o Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, também foi absolvido e não teve um recurso para julgar novamente. Então ele está ileso, ele não vai ser julgado novamente. O Palmeiras está incomodado com essa situação. Um outro caso também é do Fernando Diniz, que xingou o árbitro da partida, né, em um jogo contra o Corinthians, xingou o árbitro Matheus Candansan, foi absolvido, e no caso do Abel, que também teve um xingamento aí contra um árbitro, foi punido. Ou seja, o Palmeiras se sente muito incomodado com essa situação, não cabe mais recurso, apenas no CAS, mas o Palmeiras não deve fazer isso. Tem o Paulinho, né? Já tá no espn.com.br a informação que o Paulinho foi suspenso, então, por um jogo, por conta da comemoração no jogo entre Palmeiras e Flamengo e Palmeiras, a vitória do Palmeiras, e aí no último gol ele fez aquele gesto. E não foi por pedir o silêncio, não foi por negócio de pisar ali no símbolo, aquilo foi o que causou confusão em campo, tá? Sim. Mas o Paulinho, ele foi primeiro denunciado, julgado e absolvido por unanimidade. Sim. Por conta do gesto que ele faz para a torcida organizada. Exatamente. Aí a procuradoria ali recorreu, tá? Boa, na matéria aí. E após o recurso, ele foi punido também, tá? Então tá lá, olha, uma semana após ter sido absolvido pelo STJD, da denúncia de realizar gesto obsceno e provocar a torcida, o atacante Paulinho do Palmeiras foi punido em novo julgamento pelo tribunal. Então depois o recurso da procuradoria não aceitou a absolvição. E o caso foi levado ao Tribunal Pleno. Nossa. E aí, no Pleno, ele foi punido também por unanimidade. E aí pegou um jogo de suspensão. Loucura, né? Eu já tinha sido absolvido e ele explicou que esse gesto também era uma de união de torcidas, né? Dos clubes que ele passou. Cara, eu não queria falar assim não, mas o futebol tá ficando muito chato também. Eu entendo que o gesto não é legal, eu entendo. Mas é um gesto que, tipo, já é meio caracterizado de torcida organizada, pra certas torcidas, sabe? Mas não pode fazer nada, pô. Não, é um gesto. Ele não fez pra provocar, ele não fez pra xingar o jogador, a torcida. Ele fez pra torcida dele lá. Ele é um gesto que é o símbolo ali da união das torcidas do Palmeiras, do Vasco, do Atlético, do Grêmio. Então, se você colocar lá na rede social ali, União Sinistra, né? Se você colocar ali, União Sinistra, você vai ver alguns jogadores fazendo. Por exemplo, final da Libertadores, o Daverson, quando fez o gol, fez o sinal. O Hulk no Galo fazia bastante. Eu vi foto até do Pedro Raul com a camisa do Vasco fazendo, de jogadores do Grêmio fazendo. Então esse é um gesto da torcida. Cara, pra você gente, não pode fazer mais nada, tudo... Deixa eu falar direitinho aqui. Fala aí a aspa certinho, mas tu não pode fazer mais nada. O sinal do Paulinho é conhecido no ambiente do futebol, mas não pode ser normalizado, tá? Essa foi a decisão do Pleno, da relatora Mariana Barreira. A galera já tá punindo quem dá carretilha, dá drible plástico, já tá punindo isso, então vai punir tudo, sabe? Não vai poder fazer mais nada. Vai ficar um futebol robótico, entendeu? Eu não tô falando aqui que vai ser liberado xingamento, ofensa desse tipo. A gente não tá falando isso. Mas essas coisas, esse gesto, o drible mais plástico, ele já é do futebol. E agora estão querendo acabar até com isso. Então, vai virar uma coisa robótica. Aí me incomoda muito. Carta aí. A relatora é a Mariana Barreiras, isso é curioso também, é uma informação, tá? É a mesma que recentemente comandou o julgamento e que suspendeu o Abel Ferreira por 6 jogos. Vocês lembram? O Abel foi... O que a relatora falou, Bruno? Não, a relatora é a mesma do Abel. Que entendi. Deu 6 jogos de suspensão pro Abel Ferreira e que foi punido ali quando ele xingou o Daronco, né? No jogo entre Palmeiras e São Paulo. Eu acho assim, a gente tem que, claro, respeitar as instituições, as pessoas que estão lá, mas o que a gente tem que cobrar, e eu não consigo ver credibilidade no tribunal, cara. Porque não me parece que existam coerências nas decisões. Eu acho que é isso que a gente tem que cobrar. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu até anotei, assim, aqui alguns casos que eu tava lembrando, né? Eu não entendo de direito. Sim. Mas eu sou capaz de interpretar o que as pessoas falam.
tá? Então, por exemplo, ó, peguei alguns casos. O Hugo Souza, ele falou assim, ó, apitou para um lado só no derby. Ele foi punido com 2 jogos. O Brazão foi punido com 4 jogos em primeira instância no STJD. Na dúvida, é sempre para eles. Foi punido por 4 jogos. O Leonardo Jardim falou, apita sempre para a mesma cor. E ele foi absolvido. Sim. E o tribunal nem recorreu. A procuradoria não recorreu. Entendi o que você quer dizer. Então, assim, qual que é a diferença dessas frases? Qual é a diferença de apitou para um só? Punido com 2 jogos. Aí já tem uma diferença. Na dúvida, é sempre para eles. Esse foi punido com 4 jogos. Sim. Apita sempre pela mesma cor. Esse não foi punido, foi absolvido. Então eu não consigo, eu vou repetir, eu não entendo de direito, talvez exista uma explicação, mas assim, eu sou capaz de ler, de ouvir o que as pessoas falam e é de fácil interpretação. Para mim são 3 frases iguais, um foi punido com 2 jogos, um foi punido com 4 e outro foi absolvido. Qual é o sentido disso? Falta de critério, né? Eu não consigo entender qual é o critério. Em qual momento que a regra que vale para um, vale para outro. Por exemplo, o Hugo Souza, quando falou isso, o Corinthians ainda entrou com efeito suspensivo e conseguiu o efeito suspensivo. Sim. O Palmeiras tentou o efeito suspensivo pro Abel e não conseguiu. O Santos conseguiu que o Brasão atuasse no final de semana, né? Então por que vale efeito suspensivo para um e para outro não? Eu acho que assim, eu vou repetir, a gente tem que respeitar as instituições e os profissionais que estão lá. Mas eu posso cobrar coerência, eu não consigo enxergar coerência nisso. Sim. Nessas decisões. E transparência. Até a gente vê em campo, né, a falta de critério. Dessas decisões que vai no tribunal, também em campo dos árbitros, né? São diversos casos que o mesmo lance, o juiz dá vermelho, outro dá amarelo. Exatamente, então, que é falta de um lado, não é do outro. Então falta de coerência também. Ou às vezes o mesmo juiz apita uma coisa num jogo, no outro já interpreta diferente. Exato. Então é isso daí. A reclamação, a gente não sabe direito as questões desportivas do direito, Exatamente. Mas a gente consegue interpretar o que é óbvio. Pra mim, essas 3 frases são iguais. Também, no mesmo sentido. As 3 têm o mesmo sentido. Sim. Só apita para um lado, só apita para um time, só apita para a mesma cor. Sim. Um é absolvido, um pega 2 jogos, outro pega 4. Eu não sei qual que é a diferença.